começo por chamar o Luís Coutinho. Nós vamos chamar um a um e depois das apresentações, que esperemos agora que não sejam de 5 minutos, fazemos uma conversa com a moderadora especialista deste painel, que neste caso é a Paula Simões, a professora no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Luís Coutinho, abrir as honras da casa, fruticultura e olivicultura. Quer andar solto ou falar por aqui? Se quiser andar solto, anda com isto, não fala aqui. Não, fala aqui, Então, como não vou apresentar nada. Vão passando as fotografias de trás, não é? Depois, está ótimo. Está bem? Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara do Fundão, o Sr. Diretor Regional da Agricultura, o Sr. Representante da Autoridade do PEPAC, a Sra. Diretora de Serviços do Investimento da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, todos os colegas de painel e a professora Paula Simões, tenho o prazer de rever aqui hoje. Agradeço também o convite que foi dirigido para a Sra. Diretora de Serviços, de Investimento e para o Sr. Diretor Regional. Vou tentar, nos 5 minutos que me são destinados, abordar o tema proposto, ou seja, a importância da inovação e do investimento nos setores agrícola e agroalimentar. E para cumprir os 5, 6 minutos, peço desculpa, mas vou ler, que é mais seguro. O meu envolvimento nestas áreas deveu-se à necessidade e também ao prazer de começar a gerir, em 1989, a herdade da Tapada da Tojeira, uma propriedade tradicional da Beira Baixa dos meus bisavós, com 100 hectares de olival centenário da cultivar galega, com montado sobre, com um rebanho de ovelhas, um lagar onde se faz azeite há mais de 100 anos e um interessante património construído. A estratégia definida para a Tapada da Tojeira assenta na qualidade dos produtos obtidos, na valorização dos resíduos, na preservação da biodiversidade e das espécies e variedades autóctones, na boa gestão dos recursos naturais, na partilha de conhecimento, no apoio à investigação e à experimentação, também na área artística. Foi também em 89 que se realizou o primeiro projeto do CENTA, Centro de Estudos de Novas Tendências Artísticas, o primeiro centro de residências artísticas em espaço rural em Portugal, que desempenhou um papel importante no apoio à arte contemporânea, nomeadamente na área da dança, e criou um espaço de diálogo entre os universos da agricultura e da arte contemporânea. Em termos agrícolas, a grande mudança foi o início da conversão desta exploração ao modo de produção biológico, em 1994. Esta decisão foi determinante para o futuro da herdade e contribuiu para impulsionar esta prática pioneira na região. Em 1999, inicia-se a comercialização dos produtos com a marca Tojeira, o primeiro azeite e a primeira azeitona de conserva de produção biológica da Beira Interior e a primeira pasta de azeitona biológica produzida em Portugal. Em 2001 é constituída a Agridin, Associação Profissional para o Desenvolvimento da Agricultura Biodinâmica e Biológica, a primeira associação de agricultura biodinâmica em Portugal, e a Tapada da Tojeira é central no estímulo a este modo de produção. Para dar uma ideia do trabalho realizado ao longo de 34 anos, refiro, por exemplo, a eletrificação das instalações, nomeadamente o lagar, a ligação à rede pública de água, o acesso à água do perímetro de rega de Tamujais, a requalificação do lagar e a sua adaptação à legislação ambiental e de segurança alimentar, foi o primeiro lagar do sistema tradicional a implementar o HACCP e onde se faz azeite há mais de 30 anos a frio. A plantação de 70 hectares de sobreiros, a compostagem, o melhoramento animal, o programa Cão de Gado do Grupo Lobo, o estudo do efeito da utilização da rolha de cortiça como vedante de garrafas de azeite virgem com a Escola Superior Agrária de Castelo Branco, o estudo de enriquecimento de azeite virgem extra com Licopeno em parceria com a Universidade Nova de Lisboa e, mais recentemente, a instalação de uma área de agrofloresta, a aquisição de uma viatura 100% elétrica para a entrega dos produtos com zero emissões, a participação no projeto PRIMA, valorização dos recursos mediterrâneos para a promoção do crescimento sustentável, numa equipa liderada pela Universidade Nova de Lisboa e composta por vários parceiros nacionais e estrangeiros, e, por último, o projeto de valorização material e energética de bagaço de azeitona delegado de 2 fases, com vista à promoção da bioeconomia circular na indústria do azeite, realizado no âmbito da minha tese de mestrado em Bioenergia e Tecnologias Sustentáveis do Departamento de Química da Nova School of Science and Technology, a implementar na Tapada da Tojeira como unidade modelo para posterior replicação. Quero salientar a importância dos apoios públicos ao investimento neste setor, porque, obviamente, havendo apoios, haverá potencialmente mais concretizações. No nosso caso, e ao longo do tempo,
conseguimos beneficiar de algumas ajudas. É o caso de uma intervenção no lagar no âmbito do PDR 2020, com participada a 35%, e ainda nos anos 90, a eletrificação das instalações agrícolas, a aquisição de máquinas e outros equipamentos agrícolas. Infelizmente, nos últimos anos, não temos conseguido qualquer apoio público para projetos, ou porque não nos enquadrávamos, ou porque não abriram candidaturas, ou abriram, mas sem tabelas de valores atualizadas, ou ainda porque o dinheiro era insuficiente para satisfazer as solicitações, como aconteceu com a candidatura da Tujeira ao Fundo Ambiental. Mas o caso mais flagrante aconteceu com a Adraços em 2019, que após imenso tempo, sem abertura da medida Pequenos Apoios à Transformação, penso que é assim que se chamava, ou se chama, abriu as candidaturas já em plena campanha da azeitona, o que nos obrigou a gastar 40 mil euros em equipamentos para o lagar sem qualquer comparticipação, que nos seria mais que devida. Numa área tão estratégica como é a agricultura e cada vez mais estratégica, tendo em conta a guerra e as alterações climáticas, é incompreensível a dificuldade em se aceder a alguns apoios em que a burocracia e os requisitos são cada vez mais exigentes, limitando o acesso a muito poucos. Fundamentais para o setor agrícola têm sido os subsídios anuais da PAC, caso das medidas agroambientais. Sem estes, a viabilidade da maioria das empresas estaria posta em causa. Infelizmente, no quadro comunitário que se iniciou este ano, estima-se uma redução dos apoios da ordem dos 40% para algumas explorações, isto para além da alteração das datas de pagamento para mais tarde. Ora, com menos dinheiro disponível, diminui-se a capacidade de sobrevivência das empresas e, claro, o investimento em inovação será cada vez menor. Isto no momento em que se assiste à asfixia de algumas PMEs do setor agroalimentar e à proliferação de grandes áreas de monocultura intensiva. Inovação e progresso no século XXI é restaurar a natureza e recuperar a biodiversidade perdida. Relembro que 84% da reprodução das espécies cultivadas depende dos polinizadores, que estão a ser dizimados pelos pesticidas, nomeadamente pelo glifosato. É que hoje inovar não é criar tecnologia que substitua a natureza e que a ameace, como é o caso dos novos OGM, mas trabalhar com a tecnologia que a própria natureza nos oferece. Neste contexto, como compreender que as regras do IFAP, que pouco têm a ver muitas vezes com agronomia, obriguem, por exemplo, a manter-se os olivais candidatos a certas ajudas sem vegetação superior a 20 centímetros, portanto um palmo, incluindo, pasme-se, o rosmaninho, que dizem os apicultores é o melhor alimento para as abelhas. Termino dizendo com satisfação que a Tujeira constitui um exemplo de que é possível produzir alimentos de qualidade, com retorno económico, promover a saúde dos consumidores e preservar os recursos naturais, fertilidade dos solos, qualidade da água, biodiversidade, etc., com responsabilidade ética, ambiental e social. Muito obrigado. Acho que cumpri os 5 minutos, só 6, foi? Uma grande sala de palmas, de facto. Muito obrigado. Foi mesmo 5 minutos. Bem, há muita inovação e aqui é um exemplo da inovação que passa para além da tecnologia. Quando se pensa em inovação, pensa-se em tecnologia, mas há inovação também em termos de organização e de processo e, portanto, ao longo do dia vão ver que a inovação, neste conceito mais vasto, passa muito além da tecnologia também. Passamos ao seguinte orador, depois da herdade da Tapada da Tujeira e do Luís Coutinho, temos o Gustavo Ramos, da Vera Cruz, com produção de amendoal. Gustavo, 5 minutos também é o nosso pedido. Quer ficar com este microfone? Com este? Obrigado. Prazer. Antes de tudo, bom dia. Queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar presente nos eventos que acontecem aqui no Fundão, que acontecem aqui na Beira. Em 2017, nós começamos o projeto Vera Cruz. Ainda não tínhamos nada além de um projeto e viemos para Portugal e descobrimos aqui na Beira, como disse o presidente, o clima perfeito. Obrigado. Com as condições perfeitas de água, de horas de frio, de horas de calor também. E nos instalamos aqui nesse mesmo 2017. Antes de continuar, vou pedir para rodarem um vídeo que eu acredito que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? É um ditado. Então,
projeto nasceu com um caráter muito voltado para a tecnologia, voltado para que a tecnologia pudesse nos auxiliar a ter uma plantação, a ter uma cultura que fosse regenerativa, que fosse sustentável para o meio ambiente. A gente acredita que uma plantação que tem um objetivo de durar 25 anos, talvez mais, não possa ser uma plantação que vá simplesmente consumir tudo aquilo que consome e não regenerar nada. Ou seja, a gente tem que ter o pensamento e a ideia de que o meio ambiente tem que andar junto com o nosso projeto. Não adianta nada a gente ter a água hoje e não ter a água daqui a 10 anos. Então, todo o investimento que a gente tem na área de tecnologia visa a sustentabilidade dos 3 pilares que nós temos como base na nossa empresa, que é a sustentabilidade econômica. Obviamente, nós somos uma empresa que visa o lucro, que visa a entrada de capital, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Esses 3 pilares são essenciais para que o nosso projeto seja longevo e, se tudo der certo, daqui a 25 anos, recomeçar tudo de novo. Então, para que todos esses pilares sejam, de fato, firmes e fortes, a gente entende que a tecnologia é uma parte fundamental. E eu fui convidado aqui hoje para falar da tecnologia especificamente voltada para a área de rega, que é um problema que hoje todo o país, e me arrisco a falar que todo o mundo, todo mundo corre o risco de ficar ou de passar determinado período sem água. Ou seja, o que a gente está falando aqui não é se vai faltar água, é quando vai faltar água. Então, estar preparado para que esse tipo de coisa aconteça é estar preparado para os desafios que o futuro vai apresentar, não só para a agricultura, como para a indústria, como para todas as partes da cadeia que hoje nos sustentam, né? Então, nós temos uma grande quantidade de tecnologias em sondas, em imagens de drone, imagens de satélite. Coloquei aqui também uma imagem de um equipamento que é uma novidade e que é um equipamento suíço que nós estamos testando agora, que promete salvar até 20% de água na rega, não porque a gente fornece menos água para a planta, mas porque a gente perde menos água por escorrência ou por infiltração. Então, todos esses investimentos são voltados para esses 3 pilares. A parte social, que é a gente mantendo a água, a gente fazendo um uso racional da água, significa que toda a população em volta, toda a sociedade em volta, continua tendo acesso à água. Então, a tecnologia voltada para a sustentabilidade, para a agricultura regenerativa, e é esse o cerne hoje da Veracruz. Produzir a melhor amêndoa mediterrânea, como eu coloquei aqui, com qualidade, com sustentabilidade, com responsabilidade, e que cada pessoa que hoje vai nas grandes superfícies e encontra a nossa marca Vera Almonds lá, consegue ter a certeza de que aquelas amêndoas foram feitas com responsabilidade, foram feitas pensando em tudo que existe em volta, tendo a ideia de que a Veracruz só vai crescer quando toda a população em volta, quando todo o ambiente em volta crescer junto. E, de fato, os apoios são muito importantes. Muitas dessas tecnologias são tecnologias caras, são tecnologias que ainda são novas e, por isso, são caras. Obviamente, acredito que, com o passar do tempo, essas tecnologias vão ficando mais baratas, mas elas só vão ficando mais baratas quanto mais pessoas utilizarem. E as pessoas só vão utilizar quando virem nessa tecnologia alguma utilidade e alguma mais-valia para que valha o investimento. E, de novo, não é um gasto, é um investimento. Então, nós estamos à frente nessa utilização dessas tecnologias. Claro, a gente se beneficia, as pessoas que veem que essas tecnologias funcionam acabam se beneficiando. Concordo que a informação tem que ser trocada, a informação tem que ser divulgada,
para que isso tudo consiga contribuir para que novas plantações sejam regenerativas, como é o nosso objetivo e é o que a gente tem trabalhado na Veracruz, e que a gente continue tendo os recursos necessários para que novas produções surjam, para as produções que existem hoje perdurem por bastante tempo. Então, essa é a mensagem que hoje a Veracruz vem trazer. Obrigado. Obrigado. Gustavo Ramos, da Veracruz. Podem encontrar mais informação no site da empresa. Henrique Menezes, da Quinta de Vilar e Fruto, se puder fazer o favor. Vamos então dar início à sua apresentação. Não sei se quer com isto. Posso ver esta agora? Bom, muito obrigado, bom dia. 2 considerandos. O primeiro considerando é que trouxeram um financeiro para uma palestra de inovação de fruticultura. Vamos ver o que é que isto dá, não é? O segundo considerando é falar um pouco sobre inovação de uma forma mais abrangente. Eu podia falar sobre inovação na Quinta de Vilar a nível de produtos, a nível de processos, mas vou falar principalmente a nível da organização. A nível de produtos, como já foi falado aqui, penso que há pouco tempo que na Quinta de Vilar, por exemplo, na década de 90, começamos com a desidratação de maçã e é uma inovação de produto quase a nível europeu, ou seja, somos talvez o primeiro operador a nível europeu a fazer desidratação de maçã. Até foi um desafio muito grande porque não havia indústria de apoio. Fizemos um erro enorme porque não pedimos uma participação acionista na empresa que nos ajudou, que era italiana, que fazia desidratação de tomate e agora chama-se Tecnofruta e vende máquinas de desidratação de fruta por todo o mundo. Mas pronto, mas podia dar outros exemplos na inovação de produtos da Quinta de Vilar, podia dar muitos exemplos de inovação de processos. Foi interessante, estive esta semana na Fruit Attraction em Madrid, falei com alguns dos nossos concorrentes, ou parceiros, ou outros produtores de maçã, principalmente no Oeste, que me diziam que foram em 2000, se lembro, foram à Quinta de Vilar, saber como é que se produzia maçã de uma forma intensiva e que, pronto, hoje em dia, de certa forma, podemos dizer que ajudamos muito vários produtores, nem que seja pelo exemplo do que fizemos. Fomos os primeiros em Portugal na década de 70 com israelitas a fazer rega gota a gota. As câmaras de atmosfera controlada também foram na Quinta de Vilar na década de 90. Podia ficar aqui a falar de vários exemplos. Mas vou falar um bocadinho sobre inovação. Sobre inovação organizacional. Eu podia quase acabar neste primeiro slide, que é a maçã portuguesa com orgulho, e já me ia embora daqui a 1 minuto. Porque isto parece que não, mas vamos chegar na conclusão no final que isto tem muito que se lhe diga. Primeiro, o nosso modelo de negócio atual. Eu começava por falar da produção, vou virar para aqui, da produção por parceiros em baixo e produção própria. Nossa produção própria são cerca de 2.000 toneladas. Nós estamos nos concelhos de Viseu, Sato e Penalva de Castelo, com as variedades, principalmente aquelas variedades que os nossos parceiros, outros produtores que estão em Carrasel de Anciães, Paredes da Beira, Armamar, não têm mais dificuldade em produzir. Depois temos 2 armazéns de conservação, um armazém do Cabril de 1970, mas que foi remodelado com apoios do PDR recentemente, e o armazém de Armamar. O armazém de Armamar já tem muito a ver com inovação de organização, no sentido que os produtores, ao sentirem que o nosso modelo de funcionamento é um modelo de funcionamento que lhes permite maximizar os seus retornos e, mais que tudo, criar estabilidade, vieram ter connosco e, de certa forma, perguntaram se nós não queríamos comprar este armazém que pertencia aos próprios produtores em Armamar, que é a maior central de frio de Armamar e que tem cerca de 5.000 toneladas de atmosfera controlada. Em Travancela, no Sátão, temos a nossa chamada packing house, ou seja, onde é toda a nossa parte logística, onde temos uma capacidade de conservação de cerca de 6.000 toneladas. Também temos uma calibradora de água de última geração e máquinas de embalamento também de última geração, quer para exportação. Por exemplo, ontem tivemos para fazer um contentor inteiro com 4 pessoas em 5 horas, um contentor com 20 toneladas, é verdade.
E também temos a parte de expedição. Além disso, depois, como já falamos, temos a fruta feia, a Fruit, e aqui é um exemplo também de inovação da organização. Se calhar muitas das empresas iriam dizer: vamos desenvolver o produto dentro da própria Quinta de Vilar, tomamos uma decisão contrária. Corríamos o risco de, se desenvolvêssemos esse negócio dentro da Quinta de Vilar, provavelmente o filho mais velho não iria deixar o filho mais novo crescer, por isso autonomizamos a empresa com uma gestão própria. É uma empresa ao lado da Quinta de Vilar, mas tem uma gestão própria, tem a sua forma de funcionar, a sua diretora de qualidade, tudo independente. A única coisa que tem em comum sou eu. E depois temos clientes. Vamos passar para o próximo. Só para dizer os resultados que obtivemos, passamos então de um pequeno operador que tinha capacidade de comercialização e de conservação em 2017 de 2.000 toneladas, para sermos o maior operador de maçã na zona da Beira Alta. Passamos de uma capacidade de conservação de 2.000 toneladas para cerca de 13.000 toneladas, parte da qual, na parte orgânica, em Travancela, com apoio de fundos comunitários, de PDR, mas também inovação produtiva, e passamos então a ser o maior operador da região. Aqui dá-vos uma ideia do que é que foi feito. De 2016 para 2023 há um número mágico que é o 6, multiplicamos por 6 a produção, aqui muito com produção de parceiros que trabalham connosco. Multiplicamos por 6 a capacidade de conservação e multiplicamos por mais que 6 vezes a capacidade de logística, de embalamento e de calibração. E na parte da Fruit, na fruta desidratada, passamos de um processo tradicional para um processo de desidratação em contínuo, em que ajudamos até algumas empresas, como já disse, uma empresa italiana, a desenvolver novas máquinas especializadas na desidratação de maçã, de fruta. Com isto, multiplicamos por 7 vezes as vendas da Quinta de Vilar, 2 vezes a venda da Fruit. Na Fruit não foi mais, porque foi uma vítima grande do Covid, porque como é um produto de consumo fora de casa, as pessoas em casa, o consumo caiu muito. E esperamos multiplicar por mais 2 vezes até 2030 a parte da fruta fresca, a Quinta de Vilar, e 3 vezes a fruta desidratada. Com isto, vamos ter um investimento de mais 20 milhões de euros. Na parte da produção, o nosso objetivo é passar a ter uma produção cada vez mais baseada em maçã própria, voltar, ou seja, crescemos muito na conservação, agora vamos continuar a crescer na conservação, mas queremos ter um rácio de produção própria mais perto dos 40%, que achamos importante em termos de organização, controlarmos bem a produção, não só para diminuirmos alguma dependência de maçãs dos nossos parceiros, mas também para com isso conseguir ajudar até os nossos próprios parceiros na produção. Mais calibradoras de água, mais linhas de embalamento e aqui na parte da Fruit, aqui vamos fazer muita inovação. Um novo processo industrial de snacks e não pus aqui também um novo aproveitamento de maçã, digamos assim, maçã de indústria limpa, que vamos fazer, mas isto estamos aqui a desenvolver com uma associação de inovação que não é portuguesa, mas que não sei se conhecem, que é a AINIA, de Valência, a Associação de Indústrias Agroalimentares espanhola, da qual somos sócios também, e que estamos a desenvolver não só a aplicação de utilização de alguma... Bom, não posso falar muito. Acabando, ou seja, resumindo, o que é que eu chamo de inovação organizacional, coisas tão simples como voltar a olhar para a organização na lógica da produção própria e de parceiros. Isto parece básico, mas não é. Os padrões que têm sido utilizados no setor são muito diferentes da nossa concorrência, que sempre abusaram da produção, sempre maltrataram os produtores e, mais que tudo, utilizaram em demasia estarem situados em centros de produção de maçã para fazer operações de trading. Por isso, aumentar a relação com os produtores, acompanhamento técnico e fomentar melhores práticas de produção, mais que tudo, pagamento de valor justo e pagamento atempado aos produtores, contrariando práticas na região, alcançar uma posição de relevância no setor da maçã em região produtiva de excelência, mas com déficit de gestão e de organização, isto é fundamental, há um déficit muito grande de gestão e de organização na região, melhorar a qualidade, melhorar o serviço aos clientes e, com isso, melhorar a remuneração dos produtores. A nível de corporate governance ou de estrutura acionista, uma gestão profissional, ou seja, aqui critico e vou criticar abertamente muitos dos modelos que a própria política agrícola comum acaba por proteger, que não funcionam na nossa região.
porque acabamos por ter organizações de produtores ou cooperativas que não estão a funcionar, não tratam bem os produtores. Estou a ser um pouco agressivo, eu sei, mas é verdade. Que normalmente são organizações em que existe um dos produtores que quer ser gestor e que não tem competências para o ser e que normalmente tem conflitos de interesse e depois leva a que tenhamos várias cooperativas em que foram investidos milhões de fundos comunitários que estão à falência, já faliram, ou outras organizações equivalentes. Por isso chamo aqui falência dos modelos organizacionais predominantes na região. Por isso, nosso objetivo é criar um círculo virtuoso para a Quinta de Vilar e os seus parceiros, os produtores e os clientes. Os clientes também andam à procura deste tipo de organizações, e principalmente as grandes superfícies e a exportação. E por isso, acabo com a mesma frase, maçã portuguesa com orgulho. Acho que podia ter ficado só para essa frase. Muito obrigado. Obrigado, Henrique Menezes, da Quinta de Vilar e Fruíte. Passamos a palavra ao Miguel Carvalho, da Quinta dos Termos, depois da fruta e dos snacks que já se comia agora, o vinho. Miguel, com este micro. Ora, muito bom dia a todos. Um agradecimento, em primeiro lugar, à Direção Regional de Agricultura e Pesca do Centro pelo convite endereçado e ao município do Fundão. E um agradecimento também no reconhecimento da Quinta dos Termos como uma das empresas inovadoras no setor agrícola, nomeadamente na parte da viticultura. Venho então falar um bocadinho sobre a inovação na empresa Quinta dos Termos e falar em mais ou menos 3 projetos que a gente considera inovador na Quinta. Em primeiro lugar, falar então num projeto que foi financiado pelo PDR 2020, que foi a montagem de uma estação de rega numa das quintas do grupo, que é numa quinta que nós temos no concelho de Castelo Branco, associado também a uma estação meteorológica. Ora bem, com este sistema de rega, permite termos fazer um tipo de agricultura sustentável e equilibrada no uso racional da água e permite também fazer um tipo de agricultura de precisão, no caso da viticultura. Isto como? Tem vários sensores de umidade, ou seja, a quinta está dividida em parcelas, ou seja, quando se rega, não se rega a quinta toda de uma vez, são regadas parcelas a parcelas, e associado a isso existem sensores, vários sensores que permitem monitorizar o estado da parcela, tais como temperatura e umidade. Conseguimos saber então a umidade do solo e saber se aquela parcela precisa de água ou não e regamos o quanto necessário. Associado a isso, temos também um sistema de fertilização em que conseguimos também fertilizar apenas as parcelas que queremos, o quanto queremos também. Em que temos também acesso a uma plataforma de imagens de satélite, em que permite ver o índice de clorofila e o índice de água que existe no terreno e nas várias parcelas e atuar nestas parcelas. Através da estação meteorológica também conseguimos fazer um controle de doenças fúngicas, porque ao analisar a temperatura e a umidade do meio ambiente e tendo também a previsão de como vai estar o tempo nas próximas horas ou dias, conseguimos detectar um potencial desenvolvimento de doenças fúngicas, como é o caso do míldio, e atuar previamente e não andar a correr atrás da desgraça, em que a atuação tem que ser bastante mais agressiva para o meio ambiente. Passando então a um outro projeto que a Quinta desenvolveu, tem a ver com a seleção clonal de algumas castas autóctones da beira interior. Ora bem, desde a primeira hora que a Quinta surgiu, não havia grande histórico de castas na região. Sabíamos mais ou menos quais eram as castas autóctones da beira interior, mas não sabíamos bem o comportamento destas castas, nem tipo de solo é que devia ser cultivado.
A primeira vinha plantada ou reestruturada já em nome da Quinta dos Termos foi em 1997 e foram utilizadas, numa pequena parcela, foram utilizadas várias castas da região, tais como Trincadeira, Jaiene, Tinta Roriz, Rufete e depois as brancas Síria e Fontecal. Destaco aqui para a casta branca Fontecal, que era uma casta que na altura era muito pouco conhecida na beira interior, inclusive a casta estava em vias de extinção porque era uma casta muito pouco produtiva e como isso levou a um abandono da parte dos agricultores. Na altura plantamos então de forma separada essa casta e quando ela estava no seu esplendor de produção, em 2003 foi feito um vinho monocasta dessa casta, o Fontecal. No ano seguinte, quando o vinho foi lançado para o mercado, fez um grande sucesso. Isto porque a casta tem grandes propriedades organoléticas e aromáticas e também pelo conceito da novidade. Teve tanto sucesso que em 2006 foi feita uma parceria com o Ministério da Agricultura e com o Instituto Superior de Agronomia que permitiu fazer um campo de clones para apuramento da casta. Como é que isso foi feito? Numa parcela preparada para tal, o Ministério da Economia correu todas as vinhas velhas que existiam na região onde estava cadastrada a casta Fontecal, foram selecionados 212 clones dessa casta, foram plantados 6 videiras de cada clone e foi feito depois um trabalho de clone a clone, ver qual era a resistência ao calor, o stress hídrico, resistência a fungos e a doenças fúngicas e também a produtividade. Tendo este trabalho já desenvolvido e amadurecido, foram selecionados então os 20 melhores clones desta vinha e foi plantada numa outra quinta que temos então no Concelho de Castelo Branco, a chamada Vinha Mãe, com os 20 melhores clones. Então, dessa quinta atualmente saem varas para viveiristas em que passou a ser produto standard para produto certificado, onde já existe uma seleção clonal dessa casta. Por fim, falar muito rapidamente do terceiro projeto, que é a sustentabilidade, em que hoje em dia é um conceito que toda a gente fala, mas quando a quinta surgiu há 20 e poucos anos atrás, com marca própria, ainda não era um conceito muito desenvolvido. E, apesar de, na altura e agora, sermos certificados em produção integrada na parte agrícola, fomos, na adega, uma das pioneiras, ou seja, das primeiras adegas a ser certificada em produção integrada, onde não é utilizado qualquer tipo de produto, quer nas vinhas, quer na adega, que seja nocivo à natureza ou ao ser humano e tudo em equilíbrio com a natureza. Pronto, espero não ter tomado muito tempo. Muito obrigado. Posso ver só um bocadinho? Sim, é para si. Bom, depois da vinha, da Quinta dos Termos, se repararem, das primeiras adegas de produção integrada, e agora é vir inovar com uma casta das mais antigas, por exemplo, da Fontecal. Ainda não a conheço a não ser de nome, espero poder vir a ter a possibilidade de a conhecer sem ser só de nome. Passamos para o Cereja Orange com o Filipe Costa. Vamos procurar continuar agora e vamos para a fruta. Bom dia. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado pela Direção Regional de Agricultura na pessoa da engenheira Ana Cerejo para estar aqui presente e parabenizar também o município do Fundão por esta brilhante iniciativa da Feira de Inovação. Venho aqui apresentar a Cereja Orange e a importância que o PDR 2020 tem tido para o crescimento e o desenvolvimento da empresa. Vou resumir um pouco a apresentação, fazendo um pouco
a apresentação da empresa e depois, de uma forma muito sucinta, muito através de exemplos, falar um pouco sobre a inovação que temos feito, o que temos feito também em termos de agricultura de precisão, de eficiência energética e de certificação da produção. A Cereja Orange é uma empresa familiar, criada em 2010, por mim e pelo meu irmão, com o objetivo de profissionalizar a atividade agrícola da família e, de certa forma, diversificar os investimentos da própria família. Contamos atualmente com cerca de 40 hectares de fruticultura na região e no concelho do Fundão, dos quais temos 18 hectares de cerejeiras, 19 hectares e meio de pessegueiros e 2 hectares e meio de marmoeiros. Somos também sócios da Organização de Produtores Cervo Fundão. Tudo começou em 2010 com um pomar de cerejeiras com cerca de 10 hectares e meio em Alcongosta, de uma transição geracional dos meus avós paternos. Avançámos gradualmente para a renovação do pomar, alterando sistemas de condução, variedades, porta-enxertos e instalação do sistema de rega. Este pomar encontra-se armado em socalcos, na encosta norte da Serra da Gardunha, entre a cota 600 e 800 metros de altitude. Posteriormente, em 2013, aumentámos a área de cerejeiras, fomos para a Póvoa da Atalaia, com cerca de 7 hectares e meio. Inovámos no sistema de condução, adensámos o compasso de plantação para 1.250 árvores por hectare, um sistema de condução em eixo revestido, em forma de sebe, e com o principal objetivo de aumentar o calendário produtivo e entrarmos mais cedo no mercado. Posteriormente, em 2017, diversificámos em termos de cultura, instalámos um pomar de pessegueiros de 8 hectares e meio, também na Póvoa da Atalaia, com um compasso de 888 árvores por hectare. Surgiu de uma necessidade de alargar a oferta e também de um desafio da própria Organização de Produtores, de aumentar a capacidade produtiva no pêssego e também reduzir o risco da monocultura e tentar melhorar a rentabilidade da estrutura de custos da própria empresa agrícola. Em 2021, aumentámos a área de pessegueiros com 11 hectares e diversificámos também para o marmoeiro, com 2 hectares e meio na Atalaia do Campo. Mantivemos o compasso de plantação nos pessegueiros e, no caso dos marmoeiros, adensámos também, tal como fizemos nas cerejeiras, também com o principal objetivo de aumentar a diversidade cultural. Entrando nos exemplos de inovação, inovámos ao nível do sistema de condução, nas cerejeiras, que nos permitiu aumentar a densidade de plantação, aumentar a precocidade de entrada em produção com um maior revestimento do espaço entre plantas e com isto aumentámos substancialmente a produtividade por hectare. Temos também aumentado o rendimento da mão de obra e por vezes é negligenciado a facilidade e eficiência das operações culturais. Hoje em dia, com a transformação que a indústria fitofarmacêutica está a ter, eu acho que a produção tem que começar a pensar nesta parte da facilidade das operações culturais, porque vai obrigar uma maior intervenção fitossanitária, uma vez que os produtos que temos disponíveis, devido à pressão dos resíduos, cada vez vão ter menor eficácia e vão obrigar uma maior frequência de entrada no pomar. Isto é o exemplo do eixo revestido. Tentamos não aumentar muito a altura da plantação e das árvores, de maneira a termos a colheita feita do solo. Tentamos ocupar muito rapidamente o espaço entre plantas para aumentar a eficiência de captação da radiação solar. Um ponto essencial é a colheita do solo. A mão de obra da operação de colheita representa quase 50% da estrutura de custos globais da exploração agrícola. Qualquer ganho de rentabilidade na operação é fundamental para o sucesso da atividade. Passámos de médias de 50 a 70 kg por dia por pessoa para 90 a 120 kg por dia. Um dos investimentos que queremos avançar no muito curto prazo é a cobertura do pomar. Isto porque é fundamental
alcançarmos a regularidade da produção e de fornecimento das cadeias de distribuição. As últimas campanhas de cereja têm sido extremamente penalizadoras nesse aspecto. Em 2020 tivemos problemas causados pela neve, em plena floração. Nos últimos anos temos tido problemas relacionados com o fendilhamento da cereja e danos provocados pelo granizo. A cobertura do pomar vem responder e mitigar estes problemas. Pegando num trabalho elaborado pelo Sérgio Fundão, relacionado com as condições climáticas da atual campanha de cerejas e de pêssegos e o impacto que essas condições climáticas tiveram na quebra de produtividade, verificamos que em pleno período de floração das cerejeiras tivemos picos de temperatura entre os 25 e 30 graus que foram penalizadores para a taxa de vingamento das cerejeiras. Tivemos no final do mês de maio um acumulado de precipitação de 29 milímetros de chuva, que foi extremamente penalizador para as variedades intermédias, mas o pior estava para vir. No mês de junho, em 3 dias, tivemos um acumulado de quase de 80 milímetros de chuva, que foi desastroso. Mais de 60% da produção ficou estragada, com enormes prejuízos de rachamento e de podridão associadas. O que vem reforçar a importância da cobertura. Temos inovado também ao nível da seleção dos porta-enxertos, com especial atenção à disponibilidade de água dos solos e à fertilidade desses mesmos solos, tentando conciliar também com o aumento da produtividade e da redução de vigor. Mais dados para corroborar esta situação. Pegando nos últimos anos hidrológicos, de 2019 até 2023, tivemos, só a norte da Serra da Gardunha, tivemos uma quebra de 458 milímetros de acumulado de precipitação. Dá que pensar, atendendo que metade da fileira da cereja é pomar de sequeiro. Temos inovado também ao nível da escolha das variedades, procurando aumentar o rendimento agronómico dessas mesmas variedades, através da produtividade, do calibre de dureza, mas conciliando também as características organoéticas fundamentais para a qualidade junto ao consumidor final, nomeadamente ao nível da relação entre os açúcares e a acidez dessas variedades. Outro aspecto que não pode ser negligenciado tem sido a redução gradual da acumulação de horas de frio, extremamente importante em muitas variedades de cereja, quer a sul, quer a norte da Serra da Gardunha. Pegando no acumulado da Póvoa da Atalaia, sul da Gardunha, temos uma redução desde 2017 de menos 243 horas de frio. A norte, a situação é ainda mais perigosa, uma vez que estamos com uma redução de menos 326 horas de frio. Em termos de exemplos de agricultura de precisão, temos inovado na localização e na uniformidade dos sistemas de rega, através de sistemas de rega gota a gota com gotejadores autocompensantes. Temos inovado também na programação inteligente e controlada remotamente, na introdução de caudolímetros para controlar os consumos de água e detectar problemas ao nível do sistema de rega. Temos inovado na fertirrigação, procurando o uso eficiente de fatores de produção. Temos inovado ao nível da sensorização de fatores meteorológicos para permitir o cálculo da evapotranspiração, o cálculo das horas de frio, o acompanhamento da fenologia e previsão da ocorrência de pragas e doenças. Exemplos de dados que são acessíveis em termos de telemóvel, como as horas de frio, os graus horas de crescimento, importantes para o acompanhamento da fenologia. Dados de previsão de fatores meteorológicos, como a temperatura máxima e mínima, a umidade, a precipitação, a velocidade do vento. Como a evapotranspiração, importante para aferir as necessidades hídricas da cultura. Temos investido também em termos de sensorização e introdução de sondas de umidade no solo, que nos permite saber a percentagem de umidade do solo e assim, através correlaciona com a evapotranspiração as reais necessidades hídricas e saber quanto regar e quando regar.
Investimos também no nível da eficiência energética, com a instalação de painéis fotovoltaicos em todos os sistemas de rega, que nos permitiu uma poupança anual de 25% a 35%. E para terminar, temos investido também na certificação da produção. Temos a Cereja e o Pesco certificados em produção integrada Global Gap e módulo GRASP, tentando conciliar a segurança alimentar com a sustentabilidade dos modos de produção, permitir a biodiversidade dos ecossistemas agrícolas. Iniciámos em 2022 um programa em pêssegos de resíduo zero, em colaboração com a Serfundão e o Clube de Produtores do continente, com o objetivo de não ter nenhuma substância ativa detetável nas análises de resíduos à colheita. Em 2023 iniciámos este programa em Cereja, que infelizmente devido às condições meteorológicas não foi possível avançar com ele. Isto é o exemplo de uma análise de resíduos feita em plena campanha de pêssego, em que, como vocês veem cá em baixo, não existe qualquer resíduo detetável à colheita de pesticidas. E para terminar, não queria deixar de focar a importância da indicação geográfica protegida e o valor acrescentado que traz para estas duas importantes fileiras da região, nomeadamente a fileira da Cereja do Fundão e a fileira do Pêssego da Cova da Beira. Muito obrigado. Filipe Costa, Cereja Orange, Filipe Costa. Passamos agora aos mirtilos. Simão Cabral, é com gosto que tenho aqui alguém que partilha comigo uma ligação forte a Guimarães e que também com algum percurso de vida mudou e mudou para a agricultura também e, portanto, é um gosto recebê-lo cá, Simão. Muito obrigado. O prazer também é meu. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da Direção Regional e, na pessoa do Sr. Engenheiro Fernando Martins, agradecer a toda a equipa do Ministério da Agricultura, ao Sr. Presidente da Câmara, os meus agradecimentos por vir ao Fundão nesta missão de transmitir e quase meter o pezinho na área dos especialistas do mirtilo. Ao bocado está ali um senhor atrás que é um dos culpados de ter entrado para os mirtilos ou me ter dedicado a esta área. E quero agradecer a todos os presentes, aos meus colegas de painel, com quem já aprendi muita coisa aqui, embora os sistemas que a gente tenha e o resto do equipamento seja muito similar ou parecido, mas na verdade é sempre bom ouvir o sucesso dos nossos colegas e percebermos que estamos no bom caminho. A JCBR é uma empresa situada na região da Guarda Pinhel. Estamos instalados desde 2016, começámos a plantar em 2017, temos neste momento alguma dimensão, não somos de longe o maior produtor nacional, mas temos alguma dimensão a nível do Norte e queremos continuar a investir se necessário e se possível, de maneira que vamos plantando e vamos colhendo. Portanto, temos neste momento instaladas 100 mil plantas, colhemos 140 toneladas, ficámos aquém da expectativa, embora devido a alguns problemas do percurso, mas é assim a lei da vida e a agricultura, vocês conhecem melhor do que eu, é uma coisa muito bonita a gente ter uma fábrica em que entra chapa e sai bomba de combustível, mas na verdade na agricultura não é assim. E daí que a aprendizagem minha é extremamente importante. Temos como objetivo chegar a 600 toneladas em 2030, dali para a frente. É um trabalho de não descanso. Portanto, é um trabalho contínuo, nós temos uma boa equipa, uma equipa jovem, mas que, na verdade, é trabalhosa. Não vou falar aqui dos benefícios do mirtilo, todos conhecem. Se não vão à internet também está lá, vou avançando, porque senão sou penalizado no tempo. E eu queria ganhar o prémio. Temos plantação em vaso, plantação no solo. Plantação em vaso é recomendado quando o solo não permite
ter as características necessárias para o mirtilo, porque é muito fácil comprar o substrato e meter. Na produção em solo é, de facto, aquilo que se aconselha quando as características do terreno são as indicadas, e aqui na nossa zona, felizmente, são, porque o pH está muito de acordo com o pH do mirtilo, que é entre 5 e 5,5 o máximo, portanto, corre muito bem quando assim é. Já falei na plantação de vaso, não vou adiantar mais, portanto, nós temos uma experiência boa, temos cerca de 50 mil vasos instalados, portanto, neste momento é metade, mas a tendência é plantar em camalhão. Quanto a curso de instalação, é muito importante saber, para se alguém quiser avançar nesta atividade, é de que a plantação em camalhão é muito mais rentável do ponto de vista custo, produção. Em vaso é ligeiramente mais dispendiosa e até hoje, portanto, a experiência que há é que ainda não se sabe se a plantação em vaso dura 15 anos, 20 anos, etc. Como devem calcular, é diferente. A plantação em solo, a expectativa de vida é cerca de 25 anos e será naturalmente mais prorrogada no tempo e mais rentável por isso. A nossa janela de produção, e falo da região onde estamos situados, a nossa janela de produção vai de princípios de junho, depende do tempo, até finais de agosto. Eu quero aqui fazer um parênteses para dizer de que nós temos dinamizado com um grupo de produtores associados numa filosofia empresarial mais virada para a comercialização, onde temos 7 ou 8 já produtores associados, entre eles do Fundão, da Cova da Beira. Esta gente aqui começa a produzir muito mais cedo, portanto a produção nesta zona começa normalmente em finais de maio. Temos ainda nesta parceria produtores da Figueira da Foz, de Tábua, etc., porque nos alavanca para que o cliente internacional tenha, de facto, mirtilos muito mais cedo e prorroguemos no tempo a entrega a esses nossos clientes. Relativamente às tecnologias que usamos, são rigorosamente iguais às da vinha, à da maçã, à da cereja, com uns mais sofisticados, outros menos. E eu aqui queria deixar um parênteses que é muito importante, que é os custos são de facto elevados. Já aqui foi dito, os custos o equipamento é caro, quem os produz também sabe que tem custos e por aí fora, quem fala tecnologia, a gente ainda sabe alguma coisa nesta área. Portanto, eu continuo a defender que aquilo que sempre fiz, só através de associativismos, parcerias, de dinamizar melhor os nossos parceiros, fornecedores desses equipamentos, é que nós vamos conseguir que os preços baixem. E nessa perspectiva, não há dúvida nenhuma de que nem todos podem fazer tudo o que querem vender, nem nós podemos ter tudo aquilo que nos querem vender, mas o ideal era aquilo que eu defendo, é ter equipamentos que, desenvolvidos para uma determinada atividade, possam servir para as outras atividades. Isso também tem a ver com projetos, tem a ver com financiamentos, tem a ver com as parcerias dos projetos do Ministério da Agricultura e por aí fora. Mas isso, como são problemas empresariais, nós temos de trabalhar nessa base de aproveitar aquilo que está feito, transferir, no fundo, o conhecimento tecnológico, dinamizar esse tipo de atividades, porque é assim que a gente lá chega a ter um bom produto integrado e com menores custos. Não vou estar aqui a ler linha a linha, porque não é preciso, vocês sabem melhor que eu este tipo de leituras. Temos os nossos problemas do setor, como é lógico. A fileira do mirtilo é uma fileira ainda muito curta. São muito pequenos produtores, de pequena dimensão, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, que acarreta problemas a todos nós, no fundo, ao mercado, ao nosso cliente e só ao associativismo, as OPs, e é que vai dar alguma dinâmica e alavancar, no fundo, uma estratégia sustentável para que os pequenos sobrevivam e para que os grandes se apoiem também nessa situação. É o caso da maçã, é o caso que vocês falarem muito bem. Portanto, nós também temos este problema. Relativamente, ainda falando um pouco de associativismo, nós conseguimos dinamizar, nós
todos este grupo a criação da Associação Nacional de Produtores de Mirtilos. Foi um trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo destes últimos 3 anos. Estamos a dinamizar uma cooperativa de frutas que infelizmente fechou porque era a cooperativa de frutas da Guarda, que deixou de haver fruta na Guarda, e que nós estamos a dinamizar e a abrir e transformá-la não só para o apoio ao mirtilo, mas para o apoio àquilo que existe na zona da região, portanto na região da Guarda. Estamos envolvidos, já agora a dizer o nome da Big Berries, que é a nossa atividade comercial, que no fundo agrega todos esses produtores e que vendemos, exportamos diretamente para o nosso cliente estrangeiro, e que isso não é bem mau ao pé, mas funciona como parecido com isso. Quer dizer, o pequeno vende ao mesmo preço que o grande, recebe as suas faturas na mesma altura que recebe o grande, e essa atividade comercial tira um FII de gestão, que é 2 ou 3%, para cobrir os custos de embalamento, transportes, etc. Portanto, é uma gestão transparente, com custo transparente e honesta para todos. E defendemos que o caminho será este, também para ir em contra aquilo que o senhor disse da maçã, de que os parceiros à volta, alguns tentam, sabe como é que é, tentam-se puxar um bocadinho mais, e depois o que se vai distribuir não dá para rentabilizar o negócio. As variedades utilizadas são conhecidas por todos. Há variedades do norte, variedades do sul, tem a ver com as horas de frio e naturalmente a região. Nós utilizamos uma quantidade de 6 ou 7 variedades. Vamos reduzir possivelmente essas variedades no futuro e vamos substituí-las por novas espécies que já temos em treino, já temos em experiência, e que irão seguramente aumentar a produtividade, aumentar as características da própria fruta. Não tenho muito mais a dizer, senão ao longo do tempo. Muito obrigado e agradeço a todos por me terem ouvido com atenção, que eu normalmente sou exagerado. Obrigado. Tudo bem. Obrigado. Bom, a esta hora devíamos estar a dar início à passagem para o outro painel, das aromáticas e medicinais, mas vamos procurar fazer com a colaboração da Paula Simões, a que eu convido para começar a vir até à mesa, juntamente com os outros participantes neste primeiro orador, o Luís, o Miguel, o Henrique. Vamos procurar por aqui as cadeiras agora para não ficarmos em pé. Eu nem sei se não é boa ideia pormos em pé, que é para tentar ser mais breves. Provavelmente, se aceitarem, fazemos em pé, fazemos uma troca para tentar ser mais breve, pode ser? Aceitam um desafio? Então vamos lá. Paula Simões, é uma honra estar de novo com a Paula Simões, uma colega nossa do Ministério da Agricultura, na Direção Regional, que entretanto está com outras atividades na Escola Superior Agrária e no Instituto Politécnico de Castelo Branco, com uma outra atividade de docência e também de investigação na fruticultura, em particular com as pronoides, que são as frutas de caroço, se não estou para aqui a dizer nenhuma asneira. E, portanto, vamos pedir à professora Paula para tomar o microfone e tentar promover uma breve troca de impressões. Estou a ver que, afinal, sempre vieram as cadeiras, eu espero que não seja para as aquecer. Vamos ser breves, então, nesta breve troca de impressões. Professora Paula, palavra. Boa tarde a todos, ou bom dia. Bom dia a todos. É uma honra para mim estar aqui, neste painel. Uma honra por várias razões. Primeiro, agradecer ao Sr. Presidente do Fundão. A Feira de Inovação Agrícola alicerça e dá visibilidade a toda a agricultura que se faz na nossa região, e o Sr. Presidente tem tido um apoio extraordinário. Um caminho longo, tal como é longo este painel, porque é de fruticultura. Agradecer à Direção Regional, na pessoa do Fernando Martins e da Ana Cerejo, o convite, e dizer que a agricultura é longa e nós estamos no painel da fruticultura. A fruticultura exige linhas
seguras, perspectiva, porque são culturas de longa duração. Então, todas as apresentações que foram feitas aqui refletem uma dedicação enorme e refletem também a inovação que vai no setor. Eu não quero chamar a mim as atenções, quero chamar as atenções para todas as apresentações que foram feitas. Não só é longa, como é diversificada. Os problemas dos mirtilos, apesar de dizer que são iguais aos da maçã, não são. Os problemas das amendoeiras não são iguais aos da cereja, não são iguais aos da maçã. Mas todos estamos imbuídos na inovação, porque a inovação é que nos faz progredir. E os exemplos que foram aqui trazidos são exemplos de inovação em diferentes áreas, quer nos processos, quer nas cultivares. Gostei imenso de saber o melhoramento na parte da seleção clonal da Quinta dos Termos. É um trabalho de fundo que deve ser feito com a Academia. E vou já lançar um repto a todos com brevidade, que é, ontem falou-se imenso da robotização. Nós passámos da agricultura mais manual, à mecanização foi um salto extraordinário, depois a automatização, a rega automática foi um avanço extraordinário e agora estamos no desafio da automatização, da robotização. E eu gostava de passar a palavra ao Luís Coutinho, já, para falar como é que vê a robotização na sua exploração de uma agricultura biológica, biodinâmica, de conservação. Pois, é uma questão interessante e importante. Na verdade, o caso das colheitas, e que os colegas falaram, é sempre complicado, a colheita da fruta, da colheita da... Está a ouvir bem? Está. Da colheita da azeitona. Aliás, a colheita da azeitona é sempre um problema, e hoje em dia temos um problema acrescido porque temos que fazer tudo em menos tempo. Somos já vítimas, de alguma maneira, ou de muitas maneiras, das alterações climáticas. Isto nota-se até na antecipação, no caso da apanha da azeitona. Eu posso dizer que neste momento nós começámos na última semana de setembro a colher azeitona e a moer. Portanto, era um trabalho que começava a seguir aos Santos, que era 1 de novembro, depois eu já muito tinha antecipado para outubro, e agora tivemos mesmo que antecipar já para fim de setembro e princípio de outubro, porque em novembro, se calhar, corresponde ao janeiro de há 30 anos ou de há 40 anos. E isso penso que se passa também com outros frutos. Em termos da... E isto é tudo muito complicado, porque, como temos de ser rápidos também para evitar fugir um pouco às pragas e às doenças, temos que ser rápidos, como dizia. Ora, a mão de obra também é um problema porque é escassa. Faz todo o sentido termos cada vez mais maquinaria e técnicas do género para conseguirmos exatamente fazer essas colheitas. Acontece, por exemplo, nós nos anos 90 comprámos um vibrador de tronco com parafrutos, e pronto, fiquei muito contente, que achei que finalmente me ia ver livre dos problemas todos e da confusão que é a altura da azeitona, só que rapidamente percebi, até porque como fomos antecipando sempre, já na altura era novembro, mas depois antecipámos para outubro, que era difícil a azeitona cair, e portanto, para cair 10%, depois 20%, depois 30%, acabava por não ser muito viável, e isso levou a que tivesse sido posta de parte essa máquina. Hoje em dia recorremos mais aos bate-palmas com a bateria às costas, mas é sempre um problema que há sempre pouca gente para apanharmos o que queremos em pouco tempo. Portanto, tudo que houver de inovação em termos de colheita, em termos de transformação, enfim, todas essas coisas é fundamental. É fundamental. Bom, esta parte da robotização e da automatização na agricultura é um bocadinho complicado. E falando na parte da viticultura, existem algumas coisas que podem ser feitas, mas estou-me a lembrar, por exemplo, aqui no caso das podas, pode ser feita uma pré-poda
automática ou robotizada, mas a poda final tem que ser sempre manual, porque ainda não há maquinaria que faça uma poda correta automática. Depois estou-me a lembrar também da parte da colheita, que nós ainda fazemos a colheita manual, já há máquinas que fazem a colheita automática. Já andamos a pensar em comprar uma máquina de colheita, mas sobretudo devido à dificuldade de captação de mão de obra. Porque em termos de qualidade, verdade seja dita, a qualidade na apanha manual é sempre superior à qualidade na apanha automática ou robotizada. E, para além disso, a planta, a videira, também sofre muito com este tipo de operação. Na parte da adega, a robotização, aí já é um bocado difícil, porque é uma coisa que eu acho que se faz empiricamente. A seleção de lotes e por aí fora, ou seja, existe a parte do esmagamento, que sim senhor, pode ser automatizada, mas depois a parte de fazer lotes e etc. é uma parte que tem que ser feita por pessoas. As máquinas ainda não são capazes de fazer isso, e quando nós fazemos vinhos que queremos preservar o terroir da região, é por isso que eu digo, a automatização ainda, na nossa opinião, ainda não é o caminho a tomar. Bem, os mirtilos têm que ser diferentes mais uma vez, não é? Vocês não estão a imaginar o mirtilo chegar ao hipermercado já esmagado, ou ferido, ou por aí fora. Portanto, a tecnologia é necessária e nós estamos todos preocupados. E hoje já deixamos as plantações mais ou menos preparadas para que seja rapidamente, se mude rapidamente a colheita manual, por exemplo, e dos tratamentos manuais, da poda, etc., para a automação, portanto, para equipamento, como se faz na América, como se faz nas grandes extensões, como se faz no Canadá, como se faz no Chile, no Peru, já é tudo mais ou menos mecanizado, mas com máquinas sofisticadas, com calibradores e sistemas de controle em que a fruta boa vai para o hipermercado e a fruta menos boa vai para a indústria. Nós aqui, como temos o melhor mirtilo da Europa, seguramente, e os nossos clientes compram mirtilos a Portugal pela qualidade do mirtilo, pela qualidade da água, pela qualidade da apanha, eu acho que vamos ter que continuar a fazer as apanhas de mirtilo manualmente. Oxalá a gente consiga ter a mão de obra necessária para o efeito, seja ela nacional ou estrangeira. Quanto a mais equipamentos de automação, eu acredito na filosofia, aliás, eu era um ex-homem aeronáutico, portanto eu acredito nos drones, acredito em toda essa tecnologia e estamos muito, muito vocacionados para rapidamente fazer ensaios dessa natureza. Portanto, há de facto vantagens na automação, na produção de mirtilos, pode não ser já na colheita, pode não ser já na poda, mas será possivelmente nos treinos, na vigia, no acompanhamento do pomar, verificar aqueles problemas que todos acontecem, que é água a mais ou água a menos, e o mirtilo sofre com todo este tipo de situações, e isto vigiado por um drone é completamente diferente de andarem pessoas a correr camalhão a camalhão, etc. Aproveitando a oportunidade, porque falei um pouco nisso, as sondas de controle de umidades integradas com bons sistemas de gestão, e amanhã com um sistema de controle, estou a imaginar uma torre de controle, não é? Como, desculpem-me lá o termo, mas foi assim que fui educado nos meus tempos militar. Com bom equipamento de controle é muito fácil verificar o que é que se passa na vinha, no pomar de maçã, no pomar de mirtilos, etc. E eu sou um fã defensor dessas tecnologias. Portanto, eu acho que o futuro da automação vem aí. Os tratores robóticos e por aí fora é outra necessidade. Oxalá haja de facto mercado e nos paguem o suficiente na fruta e no resto para que seja possível avançar de tecnologias tradicionais para tecnologias sofisticadas. Portanto, eu acredito, apoio, eu acho que a nova geração de investidores agrícolas e novos projetos agrícolas terão que caminhar
nesse sentido. Ao vermos aquela fotografia dos pomares dos amendoais, é de facto interessante e elucidativo do que é a automação em pomares do futuro, e eu acho que, neste caso, a amêndoa é muito mais fácil do que qualquer outra atividade que está aqui, seja a vinha, ou pomar ou mirtilo. É a minha opinião. Obrigado. Eu creio que um dos grandes desafios que temos presentemente são as alterações climáticas. E, nesse aspecto, a inclusão de tecnologia é fundamental para a adaptação a essas alterações climáticas. Tudo o que seja acrescentar informação para nós tomarmos uma melhor decisão no dia-a-dia da exploração agrícola é fundamental. Mas outro desafio também importante com a informação é também saber fazer esse tratamento de informação, porque por vezes a informação é dispersa, são diferentes plataformas a intervir em termos de inclusão de informação e a capacidade de gerir essa informação é também um enorme desafio. Em termos de automação, creio que a atividade frutícola já tem muita automação incorporada. Há a possibilidade de mecanizar ainda mais, quer ao nível como referiram anteriormente e muito bem, quer ao nível das pré-podadoras, quer ao nível da monda de flores e monda de frutos. Mas no caso da cereja particularmente, sendo um fruto extremamente perecível e as suas características organoéticas que poderem vir a ser alteradas com a incorporação de mecanização na colheita, é um desafio ainda para novos voos o conseguir introduzir automação e robotização no momento da colheita. Vejo mais viável num futuro próximo no caso do pêssego, mas para isso creio que há que desafiar a produção a alterar os seus sistemas de condução, porque o sistema de vaso não é um sistema fácil de incorporar mecanização na colheita, mas é algo que a produção tem que estar alerta para esse facto. Bom, fruta, estamos a falar de uma forma genérica, numa commodity. Por mais que queiramos distinguir, é uma commodity. Uma maçã é uma maçã. Eu digo que é uma maçã portuguesa com orgulho, mas também é uma maçã francesa, italiana. E por isso, o que é que nós temos de tentar fazer? Sabemos que o nosso preço é dado pelo mercado. Temos de tentar minimizar ao máximo os custos de transformação e os custos de produção e maximizar a qualidade ou diminuir o desperdício. Para isso, a automação tem que ser. Não há nada a fazer, ou seja, nós temos que, se existe algo que nos permite diminuir o custo e que nós não fazemos e faz o nosso parceiro ou o nosso concorrente, se nós não o fizermos, passado alguns anos estamos fora do mercado. Por isso, é um bocadinho seguir as melhores tecnologias que existam. Para dar uma ideia, nós temos 40 hectares, temos 3 pessoas a trabalhar durante o ano inteiro para 2.000 toneladas de produção, mas onde é mais importante a automação e onde consegue-se ganhar mais não é no campo, é em toda a parte, chamamos assim, da parte de conservação e na parte logística. Na parte de conservação, nós hoje atualmente, toda a parte de conservação e conseguir estender ao máximo a venda da maçã, por exemplo, com a atmosfera controlada dinâmica, que é o que nós temos, com outro tipo de tecnologias que possam ser utilizadas, faz com que, por exemplo, nós hoje não estamos porque acabaram por nos comprar à última hora com toda a produção, mas pudéssemos ainda estar, por exemplo, a vender maçã Golden da campanha passada. Se calhar em condições melhores do que estava a maçã Golden desta campanha, porque ainda está relativamente verde. Mas, em outros casos, por exemplo, na parte também de embalamento, como disse há pouco tempo, nós ontem embalamos um contentor para a Colômbia com 4 pessoas em 5 horas. Isso quer dizer que é um custo de embalamento inferior a 1 cêntimo por quilo. Se eu for para um sistema muito baseado em pessoas, se calhar custa-me 6, 7 cêntimos, são 5 cêntimos, são 5% do valor do preço. Por isso, é capital intensivo, principalmente na conservação, na distribuição, e quem não acompanhar pode dizer adeus. Bom, acho que não é segredo para ninguém que hoje a disponibilidade de mão de obra para a agricultura, não só para a agricultura, mas como para outros setores,
tem sido um desafio que vem ficando maior a cada ano. A robotização, no caso da amêndoa, diferente dos outros frutos, não é um fruto tão, a amêndoa não é um fruto tão delicado. E a robotização hoje já é uma realidade. Mas já é uma realidade a um custo muito alto, a uma coisa muito pequena. Obviamente, a cultura tem que ser adaptada a essas possibilidades de mecanização e depois de robotização. É o que a gente faz, por exemplo, com o amendoal moderno em SEB, e que ele já permite hoje uma mecanização, com exceção das primeiras podas, que são as podas de formação, um processo totalmente mecanizado, desde a poda, a tratamentos até a colheita. Então, para a gente ter aqui uma ideia da quantidade de pessoas que eu estou falando, quando a gente está no nosso amendoal intensivo, a gente tem 40 pessoas para fazer a colheita de 6 hectares, mais ou menos, por dia, enquanto no caso do amendoal em SEB, a gente tem uma pessoa para colher 10 a 12 hectares em um dia. Então, é nesse sentido que a mecanização vai chegar. É lógico, a nossa cultura, a nossa plantação tem que estar adaptada a isso. Tem que ser um encontro de adaptações entre a tecnologia e o sistema de plantação para que isso aconteça. Especificamente na amêndoa, a gente já tem máquinas nos Estados Unidos que fazem a pulverização de maneira autônoma. Nós já temos máquinas que fazem podas de maneira autônoma. A colheita lá ainda não, porque eles ainda não têm disseminada a cultura em SEB. Mas se a gente pensar que a gente já consegue automatizar o sistema de pulverização, por exemplo, não é nada difícil, com o mesmo sistema de geolocalização, fazer a colheita desse sistema. Então, especificamente para a amêndoa, obviamente não vou me arriscar a falar da cereja, do mirtilo, porque são, de fato, frutas muito delicadas. Mas, especificamente na amêndoa, na minha opinião, uma questão de tempo. É uma questão de baratear a tecnologia e acredito que esse vai, de fato, ser o futuro. Ou seja, a necessidade nunca vai deixar de ser necessário a mão de obra. Vai ser necessário uma mão de obra mais especializada, uma mão de obra mais treinada, uma mão de obra mais instruída, e essa mão de obra é que vai ter a capacidade de ter uma produtividade muito maior com o auxílio da tecnologia. Então, não acredito que vai deixar de ser necessário a mão de obra. Infelizmente, o setor da agricultura é um setor que é menos charmoso para quem hoje quer entrar no mercado de trabalho. O campo, o dia a dia tem se tornado menos atrativo para essas pessoas, mas eu acho que à medida que essa tecnologia chega, esse incentivo à especialização chega, de novo vai voltar a ser algo que vai chamar atenção. Eu acredito que é o futuro. É o futuro de amanhã? Não sei, ainda é muito caro, mas é um futuro que na minha visão está relativamente próximo. Deixar de dar a palavra à plateia. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tornava-se a sessão bastante mais dinâmica. Relativamente ao amendoal, eu confesso, fiquei surpreendido, no outro dia vim de Reguengos Monsaraz para Lisboa e a quantidade dos hectares de amendoal que se vêem por todo lado. Eu pergunto, o que acabou de dizer, que área que no Alentejo tem relativamente, digamos, ao que acabou de dizer, relativamente, digamos, ao amendoal em SEB? Já existe ou ainda não existe? Oi. Já existe, tá? No Alentejo já existe o amendoal em SEB. Se não me falham, pouco. Em relação a amêndoa, especificamente falando, em relação à área de amêndoa plantada,
o amendoal em sebe, ele tem uma área menor do que um amendoal convencional. Mas a gente tem que pensar que o amendoal em sebe é uma coisa nova. O amendoal em sebe é uma cultura que vem sendo desenvolvida nos últimos 10 anos, 10, 12 anos. Quer dizer, quando o olival, nessa idade de desenvolvimento do olival em sebe, também tinham poucos agricultores que acreditavam e achavam que isso não era viável. E o percurso mostra que não só é muito viável, como muitos dos agricultores de olival substituíram o intensivo pela plantação em sebe. Eu acredito, e é o que a Vera Cruz acredita, que a mesma coisa vai acontecer com o amendoal. Nós aqui, não só no Fundão como em Idanha, temos hectares em sebe, temos hectares em convencional também. Quem dita o que vai ser sebe ou o que vai ser convencional é a nossa inclinação de terreno, ou seja, de maneira a fazer menos intervenções no terreno, a gente deixa o nosso terreno indicar o que ele tem como preferência. Mas eu acredito sim que, como eu falei, o amendoal em sebe e o olival em sebe são culturas e manejos que favorecem a mecanização e, posteriormente, a robotização. Hoje, no olival, é imensa a quantidade dos pomares que são em sebe. No caso do amendoal, vem crescendo. É com o tempo que as coisas vão se mostrar. Relativamente ao olival, portanto, a questão que eu ponho é a seguinte. Falou no olival superintensivo, eu estou totalmente de acordo, digamos que os espanhóis introduziram o superintensivo em Portugal e foi depois uma expansão brutal. Digamos que relativamente, e vemos muito no Alentejo, não é o superintensivo, porque tem área e, digamos, são explorações com dimensão. Mas eu pergunto, relativamente ao olival superintensivo e relativamente ao amendoal, não estaremos a fazer uma grande asneira, digamos, quando o consumo de água do amendoal é o dobro do superintensivo? É ou não é? Não estou dizendo uma asneira. Não, não é. Mas é quase. Não é. Não é? Não. É igual? Não, menor. Menor qual? Menor, do superintensivo. O superintensivo no menor. Superintensivo, sim. O consumo de água do superintensivo, do INSEB, é menor. É menor. Menor. Menor que o amendoal. Não, vamos lá. Se eu comparo o amendoal com o olival, de fato o olival consome menos água que o amendoal. Exatamente. Mas se eu comparo o amendoal em sebe com o amendoal convencional, o amendoal em sebe consome ligeiramente menos água do que o amendoal convencional. Mas a questão que eu estava a pôr é comparativamente comparar o olival superintensivo com o amendoal. São culturas diferentes. São diferentes, mas não, é que a gente hoje em dia temos que pensar no problema da água, não é? E a gente vê o que é que está a acontecer, digamos, em termos do sul do país, e não só do sul do país, digamos, com o problema da falta de água. Aliás, é uma questão que eu não percebo, como é que ainda não se avançou com o aproveitamento da água do mar. Não percebo, palavra de honra, é um país, a gente mais tarde ou mais cedo, temos que ir lá. E eu julgo que o Algarve, inclusive, já está a apontar nesse sentido. Mas o Alentejo, digamos, vai para culturas, digamos, onde se gasta o dobro da água, digamos, do amendoal relativamente ao olival. E o olival é uma cultura fantástica em Portugal, fantástica. Ouça, eu fui à Grécia agora, eu fiquei admirado com o olival tradicional que eles já têm, em que eles protegem a oliveira. E nós aqui vemos o nosso olival, o normal, o olival tradicional, está completamente abandonado, ninguém ajuda, ninguém faz nada. Desculpem lá eu estar a dizer isto, eu sou de uma zona onde tenho o olival tradicional, que é a zona da Aveiazer, e portanto, e não há apoio para nada. Portanto, e a gente vê arrancar o olival, e, ouça, na Grécia se arranca uma oliveira é um desastre. Eu não digo mais nada, portanto, obrigado. Sim. Agradeço a intervenção. Obviamente que nós estamos aqui com diferentes tipos de agricultura. Começámos com a agricultura biológica, temos a agricultura mais intensiva. A nossa missão é conseguir incorporar e corrigir alguns dos aspectos que são menos positivos. Eu gostava de encerrar este painel apenas fazendo uma pequena referência, que é o seguinte. Como puderam ver, todas as inovações que existem ao nível de todas estas explorações precisam de formação.
Eu represento a Academia e gostava de referir que nesta Feira de Inovação Agrícola do Fundão encontro imensos alunos. E as instituições de ensino superior agrícola têm um papel fundamental, devem ter também o apoio para se modernizarem. Nós não podemos ensinar tecnologias se não tivermos essas mesmas tecnologias para ensinar, se não as conseguimos experimentar. O investimento, o apoio ao investimento, quer da parte do Ministério da Agricultura. E gostava de referir duas coisas aqui ainda. O Filipe falou das coberturas das cerejas, da cobertura da cultura da cerejeira, que é uma resistência para o agricultor, é uma segurança. Ele vai conseguir colher, não vai estar tão sujeito a estes fenómenos extremos que nos têm assolado, ou o calor intenso, ou na colheita o calor intenso dá cabo da cereja, numa cobertura a temperatura fica mais amena. Mas é preciso que o Ministério da Agricultura, que as entidades financiadoras, o Governo, financie na proporção correta. Tem que avançar ao mesmo tempo que avançam as inovações, porque senão há um grande desfazamento entre os apoios à inovação, que são ditados com uma percentagem dos custos muito inferior àqueles que devem. E gostava de ainda dizer que o António Campos, da Autoridade de Gestão do PEPAC, teve a gentileza de referir dois projetos. Foi o Prunos Pós, o Prunos Bote, mas esqueceu-se do Prunos Fito. E os três prunos representam uma rede importantíssima que existe aqui na região, uma rede voluntária que liga a academia, os agricultores, a produção, o Ministério da Agricultura. Tem um valor extremo para a inovação, para a valorização. Todas as empresas que aqui estão precisam de valorização dos seus produtos. Essa valorização vem através do preço pago aos produtores, que ajuda a fixar. Outro aspecto positivo são empresas com tradição, a maior parte delas. Não, a Vera Cruz não tinha tradição, é um sistema inovador, mas todo este painel tem um papel fundamental na valorização do território. Cria riqueza, fixa a população, valoriza. E por isso, parabéns a todos, todos somos fundamentais. Muito obrigado à professora Paula Simões.